capítulo 17, versículo 14. Livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 14. Que nos fala assim a palavra do Senhor. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vade aqui para lá, e ele irá, e nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. Agora, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Os irmãos podem tomar assento nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Realmente hoje é um dia de muito combate espiritual. Eu estava vindo para cá, realmente pegamos um trânsito bastante intenso para poder chegar até este lugar, mas sabemos que Deus está neste lugar. Glória seja Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala que assim como nós temos o nosso corpo físico, assim como nós temos o mundo a qual nós vemos através dos nossos sentidos, assim como nós conseguimos perceber as coisas que estão ao nosso redor através dos nossos sentidos, a Bíblia nos revela que há também um mundo espiritual. Esse mundo espiritual a gente não consegue perceber, fica praticamente imperceptível através dos sentidos humanos. Eu creio que grande parte dos irmãos já tiveram alguma experiência no mundo espiritual, quem sabe através de um sonho, quem sabe através de uma visão, e você teve essa experiência que você conseguiu escutar a voz de Deus, mas não com os teus ouvidos naturais. Você conseguiu ver, mas você sabia que não estava vendo com seus olhos. Você conseguiria ter uma percepção completa daquilo que estava ao seu redor. Isso porque o mundo espiritual, ele não está limitado ao nosso corpo físico. Ele não está limitado àquilo que nós temos hoje chamado de carne. A palavra de Deus nos diz que é algo tão tremendo que aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que nós não conseguimos imaginar, é o que espera para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora a palavra de Deus, irmãos, Deus se revela a nós. Tudo o que nós conhecemos em relação a Deus é aquilo que Ele se manifestou a nós. Para nós era impossível conhecer a Deus. Para o ser humano natural
era impossível até mesmo se aproximar de Deus. Se estamos aqui um dia, é porque Deus nos escolheu. O livro de João nos diz que Deus, não foste vós que escolhestes a mim. Quando Jesus estava falando isso para os discípulos, estava falando para que os discípulos pudessem ver que nenhuma capacidade humana nós teríamos, mas a Bíblia nos diz que Ele nos escolheu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Se o Espírito de Deus um dia não viesse ao nosso coração para fazermos nos arrepender dos nossos pecados, nós não estaríamos neste lugar. Por isso nós podemos dizer o dia em que o Senhor nos aceitou. Aleluia. E olhando isso, irmão, nós começamos a ver que o mundo espiritual ele também está organizado. A Bíblia nos revela que Deus ele é conhecido como o Senhor dos exércitos. Aleluia. O mundo espiritual não é uma bagunça como muitos esperam. Muitos, quando falam, por exemplo, sobre o nosso inimigo, e o inimigo até mesmo quer que nós pensamos assim, para que ele possa ter vantagem sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz que Paulo conseguiu muitas coisas. Ele conseguiu alcançar lugares que antes eram inacessíveis. Porque uma coisa ele tinha: ele não descartava qualquer ataque do inimigo, ele não subestimava o inimigo. Muitas vezes um crente, irmãos, ele não tem uma experiência com Deus, e o inimigo ele faz pensar que é um alvo fácil, e muitas vezes ele diz: esse já está esmagado aqui, e essa pessoa não ora, essa pessoa não jejua, e o inimigo quer que ele pense dessa maneira, quer que pense: olha, é barbado o negócio, eu não tenho força, eu não consigo fazer nada contigo. E a pessoa não vê que ela vai sendo algemada, ela vai sendo levada pelo mundo espiritual, até o momento em que ela chega a um momento, uma etapa na sua vida, um período na sua vida, que ela já não consegue mais escapar do lugar onde ela está. O mundo espiritual, irmãos, é algo tremendo. Nós só não somos destruídos pelo inimigo, porque as mãos do Senhor estão sobre a igreja. Nós só não somos destruídos pelo diabo, porque Deus está com a igreja. E temos uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia nos diz que agora os discípulos passaram por uma experiência na sua vida. Nós começamos a ver a trajetória dos discípulos. Eram homens que já haviam feito milagres, eram homens que já tinham experiências em expulsar demônios, eram homens que já tinham uma certa experiência em evangelismo. Mas agora, um certo dia, acontece uma situação que impacta as suas vidas. Chega um determinado momento em que ele foi chamado, como quem sabe das demais vezes, simplesmente por um jovem que estava convulsionando, um jovem que estava tendo um ataque epilético. E quando eles chegaram naquele lugar, que começaram a expulsar aquele demônio, eles começaram a ver que não tinham um resultado que eles estavam fazendo. E eles começaram um após outro a tentar expulsar aquele demônio, mas sem um resultado. E eles não entendiam o que estava acontecendo. O pai do menino não entendia, ninguém dos que estavam ao redor conseguia entender o que estava acontecendo naquele lugar. Meus amados irmãos, e a Bíblia nos diz que quando Jesus chegou naquele lugar, simplesmente expulsou aquele demônio. E a Bíblia nos diz que o menino ficou liberto desde aquela hora. Os discípulos então começaram a perguntar a Jesus o porquê nós não conseguimos expulsar. Eles não conseguiam entender o porquê certas coisas eles alcançavam e outras eram muito difíceis. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e Jesus agora revela, irmãos, um segredo do mundo espiritual, dizendo: olha, há certos tipos de demônios, há certas castas de demônios que vocês não vão vencer de qualquer maneira. Vocês não vão conseguir vencer com aquela oração rotineira,
simplesmente com aquela 1h30 de culto, simplesmente com aquela hora, aqueles 5 minutos, se der antes da comida, vocês não vão conseguir vencer essa casta de demônios. Meus amados irmãos, a nossa vida espiritual muitas vezes ela chega em um determinado período em que nós travamos no mundo espiritual, em que nós não conseguimos progredir, em que o ministério fica travado e muitas vezes não entendemos o que está acontecendo e não fazemos como os discípulos questionar Jesus, dizendo: Jesus, o porquê não está funcionando as coisas? O que é que está acontecendo sobre a minha vida? Eu me lembro, irmãos, que nós estávamos na cidade de Formosa. E a cidade de Formosa, já dei esse testemunho aqui, é uma cidade que há mais de 20 anos está o mesmo governador. O governador consegue dominar todas as coisas naquela cidade. Ele domina a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados. Ele consegue dominar, os juízes são comprados. A polícia é a mando dele, é ele que determina quem é preso e quem não é preso. Agora, na época que teve essa pandemia, ele utilizava a polícia como uma escolta pessoal dele, prendendo e soltando quem ele determinava. E eu me lembro que nessa época, quando nós estávamos lá, começamos a orar por isso. A Formosa, esta parte, irmãos, é como um corredor de tráfico de drogas. Não estamos falando de um tráfico convencional, não, são toneladas de drogas que passam. Aquela região tem uma região chamada El Charco Impermeable, aleluia, onde não passa ninguém, é somente os habitantes indígenas, tem tribos de índios naquela região. Então são lugares onde não são fiscalizados e onde acontecem coisas terríveis nessa fronteira. E nós começamos a orar sobre isso. Começamos a pedir a Deus que Deus tomasse providência sobre aquela província. Uma igreja minguada, uma igreja sem crescimento, uma igreja padecendo financeiramente a ponto de não poder nem pintar as paredes, uma igreja que não tinha uma perspectiva. E nós começamos a orar e a dizer: Deus, toma conta, Senhor, dessa cidade, desta província, desse estado. E começamos a orar. E eu me lembro que em uma determinada noite, quando estávamos orando em um jejum do Senhor, Deus me mostrava aquela cidade como uma maquete, como um grande mapa. E eu me lembro que quando eu começava a orar, por exemplo, pela parte dos juízes, pela parte das universidades, é como se eu conseguisse tocar dentro daquela universidade. Era como se pudesse mover aquilo que estava dentro daquele lugar. Meus amados irmãos, esta visão durou para mim apenas alguns segundos, 1 minuto, que seja. E quando eu me despertei daquela visão, já havia passado muitas horas, já estava amanhecendo. E eu pude entender que Deus estava trabalhando não somente na vida dos crentes naquela cidade, mas Deus estava trabalhando sobre toda aquela província que estava dominada pelos principados, dominada pelo diabo. E se passou um determinado tempo, se passou um determinado período, e eu comecei, irmãos, a enfrentar uma luta tremenda. Você sabe aquela luta que parece aquela briga de campo, você não sabe se está batendo ou está apanhando. Você não sabe quem é seu amigo, quem está te defendendo, quem está contra ti. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? E comecei a perguntar a Deus: Deus, o que está sucedendo? O porquê deste vento sobre a minha vida? E Deus me mostrou, irmãos, uma visão naquela mesma noite, em que eu estava fugindo de 2 soldados. E quando eu fugia, eles atiravam e eu caía, levantava e fugia. E eles gritaram dizendo: ele tem que ser morto, porque ele feriu o príncipe. E eu entendi, aleluia, que o principado daquela província havia sido atingido. Aquelas universidades haviam sido alcançadas, aqueles juízes haviam sido tocados através da oração. O principado que estava dominando o tráfico, a prostituição, o contrabando naquela fronteira começou a ser abalado. Dentro daqueles meses começou uma força-tarefa direto da capital federal em direção àquela província. Veio ônibus e ônibus repleto de soldados, porque eles entenderam que a polícia não poderia intervir. Eles entraram em todas as
província. Aquele governador foi levado até a capital federal. As pessoas olhavam e diziam: meu Deus, o que está acontecendo na nossa província, no nosso estado? E eu me alegrava dizendo: Senhor, aleluia, a oração pode mover um estado inteiro, a oração pode transformar uma cidade. Nós temos que entender, irmãos, que há principados, que há potestades que estão dominando, há potestades que dominam muitas vezes um bairro inteiro, dominam uma cidade inteira. Enquanto este principado não está manietado, nós podemos fazer um esforço tremendo, mas não terá resultados. Os discípulos expulsavam, mas não obteram resultado. Eles estavam ali quando foram chamados, mas não obteram resultado. Eles não conseguiam alcançar o objetivo, porque não evangelizavam, não estavam evangelizando, porque não oravam, não, eles oravam, mas o desafio deles agora era outro nível espiritual. Não estava naqueles demônios convencionais que podemos dizer, mas era um principado que estava sobre a vida daquele jovem. Muitas vezes nós olhamos para uma coisa tão simples, aleluia, vencemos grandes batalhas, e muitas vezes uma coisa tão simples faz nós fugirmos da batalha, e nós não conseguimos entender, irmãos, que é o próprio diabo muitas vezes que está atuando sobre a vida de uma pessoa, é o próprio inimigo das nossas almas que está atuando na vida, aleluia, de uma determinada situação. A Bíblia nos diz que em determinadas situações na vida de Jesus, apareceram os discípulos, e em quem Satanás entrou? Satanás conseguiu entrar nos próprios discípulos. A Bíblia nos diz que quando Pedro chegou para ele, Jesus olhou para Pedro e não viu a Pedro, mas viu o próprio Satanás. Quando Judas entregou Jesus, Judas não estava endemoniado, mas Judas estava endiabrado. O próprio diabo entrou na vida de Judas para destruir a vida de Jesus. Que coisa tremenda isso, irmãos. Que Deus guarde nossas vidas, aleluia, que nós possamos perceber em nós quando há uma ação maligna na nossa vida, quando o inimigo quer nos usar como instrumento. Que Deus guarde as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora a Bíblia nos diz, irmãos, que os discípulos se aproximaram de Jesus, e Jesus começou a dizer: olha, vocês estão enfrentando uma nova batalha na vida de vocês. Meus amados, há situações em nossas vidas, aleluia, que nós temos que cair aos pés de Jesus. Há situações na nossa vida que muitas vezes nós não conseguimos obter, aleluia, o milagre, porque simplesmente nós não conseguimos alcançar um nível de batalha. Nós estamos num nível intermediário, mas Deus está nos chamando para a batalha. Deus está nos preparando para coisas maiores, aleluia. Os irmãos, imaginem, irmãos, dentro da região que nós estamos, há principados que estão dominando através do tráfico, há principados que estão dominando através da prostituição, e Deus quer usar a tua vida para poder mudar a situação dessa cidade, aleluia. E quando nós oramos, algo acontece, aleluia. E eu quero mostrar para os irmãos algo que acontece na nossa vida quando nós oramos. Você imagina, irmãos, humanamente falando, se nós chegamos para uma pessoa e começamos a bater nessa pessoa, o que vai acontecer? Se nós chegarmos e dizer: olha, sai daqui, e chutamos, essa pessoa vai ficar quieta? Aleluia. Essa pessoa não vai ficar quieta. Você já não viu, você nunca escutou assim: olha, parece que quando eu começo a orar as coisas pioram. Você nunca percebeu isso? Olha, eu fiz um dia de jejum, estou quase arrependido, porque as coisas parecem que mudaram para o outro lado. Eu não pedi isso. Tudo o que tu faz no mundo espiritual vai ter um contra-ataque contra a tua vida. O maior sinal que as tuas orações estão sendo atendidas é quando há um contra-ataque do inimigo. O maior sinal que o teu jejum foi escutado perante Deus é quando há uma resposta contra aquilo que tu estás pedindo. Mas a palavra de Deus nos diz que as
não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra a tua vida, não prevalecerão contra a tua vida, não prevalecerão contra a tua vida, não prevalecerão contra a tua vida. Deus vai mudar o quadro da tua vida nessa noite. Deus está mostrando para ti nessa noite que a tua luta está num outro nível espiritual. Deus está te chamando nessa noite a se atirar aos seus pés. Deus está te chamando nessa noite para o campo de batalha. O campo de batalha de Jesus não era no momento de estar gritando contra o endemoniado. O campo de batalha de Jesus não era no momento que chegava nos infernos. O campo de batalha de Jesus é quando ele estava no monte, é quando ele passava noites inteiras dizendo: Senhor, eu repreendo esses espíritos malignos que estão acorrentando essas vidas, que estão levando essas vidas para o inferno. O campo de batalha de Jesus estava no oculto com o seu Pai. Quando ele chegava para aqueles infernos, o valente já tinha sido atado. Quando ele chegava para aqueles endemoniados, o demônio já sabia que havia sido vencido no mundo espiritual. Deus está te chamando para a batalha nessa noite. Deus está te chamando para a batalha nessa noite. Deus está te chamando para a batalha nessa noite. Deus está te cercando, quem sabe, de problemas, porque Deus quer fazer algo tremendo com a tua vida. Deus quer que tu saia, aleluia, desta zona de conforto que tu estás vivendo. Deus quer que tu saia dessa rotina que tu estás vivendo. Deus está bagunçando, permitindo que Satanás venha te dar uma sacudida, porque ele está começando algo novo na tua vida. Deus, ele tem que sacudir as nossas vidas para que possamos começar a trilhar caminhos novos. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Quando eu estava vindo para este lugar, que eu passei justo pela praia do Ipanema e vi toda aquela movimentação, eu estava dizendo, a minha esposa dizendo: meu Deus, que peso espiritual. E isso estava no meu coração. É combate, é noite de batalha espiritual, meus amados irmãos. Escute-me bem, há pessoas, meus amados, que estão doentes há anos, e Satanás conseguiu aprisionar a sua mente. Com o avanço da medicina, as pessoas começaram a aceitar as doenças. Já não se ora mais por uma diabetes, já não se ora mais por uma hipertensão, já não se ora mais. Satanás conseguiu fazer com que as pessoas se acostumassem doentes. Aleluia. Quando chega uma pessoa que ela está enferma, a primeira coisa que se faz, o que se faz, leva para o médico. E Deus quer usar a tua vida para mudar essa situação. Há ações, meus amados, há doenças que remédios não podem curá-lo. Há doenças que não podem ser curadas pelo médico. Há doenças que estão relacionadas diretamente com o mundo espiritual, impedindo que você possa jejuar, impedindo que você possa orar. Você começa a orar, você não suporta a dor na sua cabeça. Você pode passar um dia sem comer na fila do banco, mas não pode passar um dia sem comer na presença do Senhor. Você sabe por quê? Porque na presença de Deus nós estamos em guerra, estamos em batalha, estamos enfrentando no mundo espiritual, estamos rompendo potestades que estão prendendo vidas. No ano de 2008 nós havíamos recém-chegado a uma cidade, e nessa cidade, meus amados, era a cidade que recém estava começando a obra, não havia nenhuma igreja nessa cidade. La Ciudad de Puerto Libertad, fronteira com o Paraguai, novamente fronteira. Fronteira é uma situação complicada. E havia uma senhora muito querida do nosso lado, uma velhinha. Ela já havia sido viúva 3 vezes. Não me pergunta o que aconteceu com os maridos dela, que eu não sei te responder. E eu me lembro, irmãos, que havia uma movimentação ao lado da casa dessa senhora. Nós alugamos uma antiga oficina, e
e começamos a fazer os cultos ali. Começamos a realizar, a casinha pastoral ficava aos fundos, onde ficava guardadas as ferramentas, então a nossa casa pastoral era do tamanho desse púlpito aqui. E começou a diminuir a entrada e saída das pessoas naquele lugar. E eu me lembro, irmãos, que em um determinado dia, eu estava entrando em casa, eu senti um cheiro a ervas, a coisa assim, eu disse, opa, tem alguma coisa estranha. Até comentei com a minha esposa, olha, estou sentindo um cheiro meio estranho aqui. Ela até disse, quem sabe era a Dona Juana, quem sabe a Dona Juana está fazendo um chá, alguma coisa assim, olha, está meio estranho o negócio. Quando chegou pela madrugada, eu me despertei à noite, eu não conseguia respirar. Era uma presença tão forte dos demônios que parecia como se estivesse queimando pneus. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E comecei a repreender. E eu disse para minha esposa, olha, essa mulher está trabalhando diretamente com o ocultismo. No outro dia, eu disse para minha esposa, olha, vamos estar orando. Aí foi a vez dela ter o sonho. Ela sonhou que estava entrando em um cemitério e viu 2 covas. E quando estava entrando ali, ela olhou a Dona Juana, que estava mexendo ali. Quando ela olhou, tinha uma foto minha e a outra dela. Meu Deus. Ao outro dia, eu estava passando em frente ali, e a Dona Juana me chamou, pastor, como é que o senhor se sente? Eu pensei, olha, eu nunca me senti tão bem. Aleluia. E ela disse, mas o senhor está bem mesmo? Sim, eu tenho uma promessa na minha vida, a promessa de Abraão. E ela pegou e disse, aleluia! Que promessa é essa? A Bíblia me diz que aonde eu colocar a planta do meu pé, todos aqueles que me abençoarem serão abençoados, e todos aqueles que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. E por falar nisso, eu vi que ontem à noite foi me visitar espíritos de morte, mas fica tranquilo que eu já mandei de volta para quem enviou. Aleluia! Você sabe o que aconteceu? Depois nós descobrimos que ela era que fazia todos os benzimentos da cidade. Aquela fila de gente era para levar as crianças enfermas naquele lugar. E desde que começou o culto naquele lugar, ela já não conseguiu mais realizar os feitiços dela. Já não dava mais resultado. O valente estava atado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está te chamando para a batalha. Deus está te chamando para a batalha. Aleluia! Deus colocou uma promessa sobre a tua vida. E Deus agora está te chamando para um novo nível espiritual de batalha. Um nível espiritual de batalha que vamos ter que passar com o rosto em terra. Mas a vitória vem do Senhor para nossas vidas. A vitória vem do Senhor para nossas vidas. E o nosso Deus nunca perdeu batalha. Quantos anos você está lutando com essa enfermidade? Você nunca desconfiou que há algo diferente nessa enfermidade? Parece que nunca passa. Quantos anos você está lutando com essa situação na sua família? Aquele jovem epilético, ele conseguia transtornar toda a sua casa. Nem o seu pai acreditava mais que ele ia ser curado. Meu Deus. Nem o seu pai conseguia crer na cura do seu filho. Ele queria simplesmente que seu filho estivesse um pouquinho melhor. Meu Deus. Entenda, irmãos, o que estava acontecendo na vida daquele pai. Quanto tempo tu está sofrendo com um familiar teu, uma situação familiar, e o inimigo simplesmente faz com que você não olhe por isso, especificamente por essa situação financeira que está acometendo a tua vida. Você nunca pensou que pode ser um principado que é se levantado contra a tua vida? Aleluia! Você nunca pensou que pode ser algo no mundo espiritual que está retendo as ações de Deus sobre a tua vida? Quando eu vinha para cá, irmãos, eu vinha com uma certeza: Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Aonde você seja plantado, você vai florescer. Aonde Deus te colocar, vai produzir frutos. Aonde Deus nos colocar, Deus se responsabiliza.
noite estão com situações, aleluia, difíceis, ou que sabem impossíveis. Por um momento, levante a sua mão e feche os seus olhos. Aleluia, quem sabe você quanto tempo está doente, meu amado irmão, e você não tem clamado a Deus pela cura. Quem sabe quanto tempo você tem clamado a Deus, aleluia, por tantas coisas, mas você tem que se acostumado com o problema. O inimigo já é um inimigo, aleluia, já é de estimação essa doença. Você já leva para casa, sai de casa com ela. Esse problema já se transformou num problema, uma carga normal na tua vida. Tu já está acostumado a viver assim. Quem sabe o teu pai, a tua mãe, os teus avós viviam dessa maneira, e tu vai dizer: olha, eu já estou acostumado, aleluia, a ser pressionado pelo inimigo, a ser levado pelo inimigo, mas não. Deus está dizendo não. Essa noite eu estou mudando a tua vida. No meio, aleluia, das maiores lutas que nós enfrentamos, irmãos, é o momento que Deus começa a revelar-nos algumas coisas. Na noite passada, Deus me deu uma visão em relação a um irmão. Esse irmão, ele vem enfrentando um período de enfermidade. E muitas vezes eu conversava com ele e ele dizia para mim: olha, é como se Deus não me dá uma resposta. E essa noite, quando eu estava dormindo pela madrugada, Deus me despertou com uma visão, em que eu entrei aonde estava este irmão, e eu vi ele muito abatido, enfermo. E quando eu olhei para ele, eu disse para ele o que aconteceu. Ele disse: olha, eu não consegui nem no retiro da juventude porque eu estou doente. E eu disse para ele: meu irmão, por que nós não oramos por isso agora? Por que nós não entramos em batalha por isso agora? E ele disse: vamos orar. E quando eu comecei a orar, Deus começou a me renovar em uma língua que eu nunca havia falado. E o Espírito de Deus começou a falar através de mim para aquele jovem, e fez duas perguntas e uma afirmativa. E disse para ele: meu filho, qual foi o dia em que eu te abandonei? A segunda pergunta que Deus fez para aquele jovem nessa visão, dizendo: qual foi o dia em que eu deixei de escutar as tuas orações? E a terceira frase que Deus me falou, mandou falar naquela visão, foi o seguinte: você chegou até aqui, não chegaria até aqui se as minhas mãos não estivessem contigo. E naquela visão ele ficou curado. Há um espírito, irmãos, querendo aprisionar a tua vida, mas o Espírito de Deus está aqui para libertar. Eu sinto uma unção de Deus sobre este lugar nessa noite de uma maneira tremenda. Há uma unção de Deus sobre este lugar, irmãos, que é quase palpável. Não é palpável com os nossos sentidos físicos, mas sentimos ao nosso espírito, aleluia, comunicando o Espírito de Deus conosco, que Ele está aqui. E Ele está aqui para abrir a porta dessa prisão que há anos está te prendendo, que está te limitando o teu ministério, que está impedindo que tu avance, que está impedindo que tu sejas usado nas mãos do Senhor, que está impedindo que tu saia dessa situação que tu estás. Aleluia! Quem sabe 10 anos, 20 anos, 30 anos na mesma situação, sempre fazendo as mesmas coisas, você não consegue avançar, mas Deus está dizendo: há algo que está contra a tua vida. Tu não está percebendo que algo está impedindo o ministério de Deus da tua vida. Você não consegue passar este nível, porque são principados que estão contra a tua vida. Meu Deus eterno! Deus, Ele está nos alertando nesta noite. Muitas vezes, irmãos, Deus nos ordena jejuar e nós não sabemos porquê. A única coisa que nós temos que saber é que Deus nos ha ordenado a jejuar. No ano de 2014, Deus colocou no meu coração para jejuar
7 dias. Na verdade, eu não sabia que era 7 dias, simplesmente entra em jejum. Era início de campanha. E os irmãos sabem como é que é campo missionário, né? Tem 3 obreiros, muitas vezes dependendo do tamanho da família do pastor. A Aninha era uma meia obreira, ela tirava as ofertas. E arrumando e fazendo o segundo banheiro e rebocando. E de repente o Espírito de Deus me impulsa dizendo: entra em jejum. Eu disse: meu Deus, eu não posso me retirar assim completo. Porque se eu me retirar completo, quem é que vai fazer os cultos? Não tem obreiro. E entrei em jejum. No terceiro dia, os irmãos imaginam virando massa, fazendo reboco. No terceiro dia à noite, eu não senti de Deus de terminar, mas eu não tinha mais forças. Eu me despertei pela madrugada, já estava assim: Deus, eu te agradeço por esses 3 dias de jejum. Aleluia. Eu só tive força, assim, irmãos, de botar a perna, assim, escorregar ao lado da cama e ficar ali. Agradeci a Deus e voltei a dormir. E Deus começou a falar comigo em uma visão naquela noite. E Deus começou a falar muitas coisas que estavam acontecendo. E numa daquelas cenas que Deus estava me mostrando, veio o pastor Humberto até mim. E ele disse: assim te diz o Senhor, eu te ordenei a orar 7 dias. Irmãos, quando me despertei daquela visão, algo aconteceu no meu corpo físico, porque eu estava como se não tivesse em jejum. Aleluia! Havia sido restabelecidas as minhas forças físicas. Foi durante todo aquele período, toda aquela semana, e eu não tive um abatimento físico. Foi uma das únicas vezes em jejum que isso aconteceu. Se passaram meses desde aquela situação. Eu estava em um outro estado, a mais de 1.300 quilômetros daquela cidade. Eu passei por uma situação que eu não tinha nem o que falar para Deus, eu só me ajoelhava e chorava. Uma situação que eu não sabia nem para onde ir. E quando eu estava orando, o Espírito de Deus falou comigo dizendo: por esta razão te ordenei que jejuasse. Porque o principado se levantou contra a tua vida, e eu quero te dar vitória. E se hoje eu estou aqui, porque a misericórdia de Deus me alcançou. Deus quer te dar vitória, mas anda no campo de batalha. Deus quer te dar vitória, mas escute a voz de Deus. Deus quer te dar vitória nessa situação que tu estás passando, mas tu vai ter que pagar um preço na sua presença. Vamos nos colocar em pé nessa noite. Aleluia. Deus está te chamando para o campo de batalha, por um momento